Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia nesta segunda-feira. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo. Eu já quero começar esse vídeo levantando uma questão aqui com vocês. O Bahia precisa ir atrás de um camisa 9 na próxima janela de transferências ou Luciano Rodrigues e o William José já basta para a gente conseguir ter ótimos resultados até aqui na temporada? Esses dois jogadores marcarem muitos gols ou você não confia muito neles? Acho que o Bahia precisa ir atrás de um cara goleador. Eu vejo muitos inscritos comentando isso aqui no canal e é justamente por isso que eu quero trazer essa questão aqui com vocês, até passar um pouco mais de informação também sobre essa situação e comentar sobre a prioridade do Bahia, de acordo com o jornal Estrangeiro, que falou justamente sobre um jogador que o Bahia quer contratar, está monitorando, levantando informações que eu já trouxe inclusive aqui no canal e que hoje eu quero atualizar um pouco mais para vocês. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia e claro que você torcedor possa se inscrever para que a gente possa atingir a marca de 20 mil inscritos aqui no nosso canal. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece. Eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, justamente falando sobre a questão que eu comentei com vocês no início do vídeo, sobre atacante. O Bahia precisa de um goleador, não precisa. Luciano Rodrigues e o José dá conta do recado. Pois bem, para essa análise eu quero trazer números, até para deixar um pouco da minha opinião mais clara para vocês aqui, e que eu possa transmitir também informações ao mesmo tempo. Luciano Rodrigues tem 7 gols na temporada, enquanto o William José tem apenas 4 gols. Ambos têm mais de 15 jogos até aqui, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Baiano, Copa do Nordeste. O Luciano Rodrigues viveu a sua melhor fase no início da temporada, né, marcando gols contra equipes ali no Campeonato Baiano, na Copa do Nordeste, marcou gol inclusive na Libertadores, mas ainda vem devendo no Campeonato Brasileiro. É um jogador muito importante que tem apenas 21 anos de idade, e as pessoas às vezes esquecem quando falam do Luciano Rodrigues, quando questionam a necessidade de um novo camisa 9 ou até mesmo dele perder a titularidade. É um jogador que no ano passado, quando chegou, foi muito importante para a gente também pela Libertadores da América, né? O Bahia conquistou muitos pontos e fez gols. O Luciano Rodrigues fez bastante gols, deu assistências, foi um cara praticamente quase que responsável pela nossa classificação ao lado do Ademir, que também foi fundamental naquele momento da temporada, e o Luciano Rodrigues contribuiu muito. E também nesse início de temporada foi muito bem. Agora vem vivendo o seu pior momento com a camisa do Bahia, são mais de 10 jogos sem marcar e está se cobrando bastante. A gente vê e percebe pelos jogos, né? O jogo contra o Botafogo, ele fez aquele gol que foi anulado, ele comemorou bastante, parecia que estava chegando ao fim aquele jejum e aí o gol foi anulado. Eu imagino o quanto deve ter sido para ele difícil, né, aquele momento, porque ele estava esperando bastante aquele gol, mesmo que fosse um gol muito estranho, meio inusitado, mas era importante para ele, acabou não acontecendo. E o William José, que vem vivendo assim um bom momento na temporada, fez um bom jogo contra o Palmeiras, fez um bom jogo contra o Botafogo também, quando entrou ali no decorrer do segundo tempo, e poderia ter marcado, deixou uma bola na trave, inclusive, por exemplo, e é um ótimo jogador também. Eu acho assim, a minha opinião é que o Bahia, óbvio que precisa ir atrás de jogadores para reforçar o elenco, para aumentar a qualidade, até pela quantidade de jogos, mas eu confio muito no William José e no Luciano Rodrigues. É muito fácil, na fase boa, quando o Luciano Rodrigues estava marcando muitos gols, chegar aqui e dizer que ele é um ótimo camisa 9, de que o Bahia não precisa de outro para a temporada, e de que isso e que aquilo. É muito fácil, na boa fase, falar isso. Agora, no momento difícil, é que a gente precisa ter uma análise um pouco mais embasada, trazer, de fato, uma análise um pouco mais imparcial, trazer números, entender o quanto o Luciano Rodrigues é importante para essa equipe. É como o Rogério falou, inclusive, em uma das coletivas, você não pode simplesmente descartar um jogador. Ah, ele não está vivendo um bom momento, então joga para o lado, manda embora. Não é assim. O Luciano Rodrigues tem contrato com o Bahia, é um jogador muito identificado com o clube, é um cara que tem apenas 21 anos de idade, é a contratação mais cara da história do nosso clube e a gente precisa ter paciência, porque ele vai ter altos e baixos, nenhum jogador é perfeito, ainda mais com 21 anos de idade. Nem todo mundo está pronto, está assim, estourado com 21 anos de idade, vai marcar gols em todos os jogos. O futebol não é assim e a gente precisa apoiar, a gente precisa ter um carinho com o jogador, porque ele é importante pra gente. O Luciano Rodrigues foi o responsável por a gente estar jogando a Libertadores da América. E eu não tenho nenhuma dúvida em falar sobre isso. Vamos falar sobre o William José, um jogador de 33 anos de idade, sofreu com a questão física assim que chegou ao Bahia, mas vem mostrando, pelo menos nos últimos jogos, que está bem fisicamente, que está bem tecnicamente falando. Deixou uma bola na trave contra o Palmeiras, contra o Botafogo, fez gol importante também do Bahia ao longo da semana, principalmente pela Libertadores.
Libertadores, com o jogo contra o Atlético Nacional. É um cara que vem assim com uma crescente muito boa e a expectativa também dele mesmo próprio em contribuir mais, em poder fazer mais gols. E a gente tem que ajudar. Nem, como eu falei, nem todo mundo vai conseguir chegar aqui e ser o mesmo Gilberto que foi no Bahia, pelo menos naquele ano que ele passou, né? 2018, 2019, 2020. Nem todo mundo vai ser o Gilberto que vai marcar muitos gols. E o Gilberto viveu um momento complicado no Bahia, né? Porque assim, ele teve diversos jogos que ficava sem marcar e aí voltava e tinha uma sequência boa. E eu tenho certeza que com o Luciano Rodrigues vai ser do mesmo jeito. Eu acho que o Bahia precisa ir atrás de um outro atacante, precisa, até para reforçar o elenco, até para trazer mais qualidade, até também para ter mais opções no ataque, né? Até para que os jogadores não fiquem sobrecarregados, jogadores de beirada de campo, jogadores até para que possam fazer aquela função ali de camisa 9, que possam jogar pelos lados também, um jogador de ponta mais forte fisicamente, que possa jogar um falso 9. Eu acho que seria interessante. Agora, dizer que o Luciano Rodrigues e o Kylian José não prestam, de que não são boas opções, de que não conseguem nos ajudar, aí eu discordo. De que o Bahia precisa trazer outro jogador de ataque, até para contribuir mais, até para aumentar a qualidade desse elenco, eu concordo. Agora, dizer que os dois jogadores que a gente tem aqui não prestam, que não vão conseguir entregar aquilo que o torcedor deseja, eu não concordo. Eu tenho muita esperança que isso possa acontecer e eu acredito muito que o Luciano Rodrigues vai dar a volta por cima e que o Willian José vai conseguir manter essa boa sequência que ele vem tendo com a camisa do Bahia. Falar agora com vocês sobre o mercado de transferências, sobre goleiro. Os jornais estrangeiros da Costa Rica estão cravando o interesse do Bahia na próxima janela do goleiro Patrick Sequeira, de Portugal, né, que está atuando com o Casa Pia de Portugal. Ele que é costa-riquenho, um jogador muito importante para o Casa Pia. Vocês já estão cansados de saber e os jornais estão cravando justamente esse interesse do Bahia para a próxima janela de transferências. Mesmo que o Rogério venha nas últimas coletivas meio que descartando esse interesse do Bahia em outros goleiros, vem tentando colocar Marcos Felipe, Danilo Fernandes e Ronaldo ali no centro das atenções, que são os goleiros principais do Bahia na temporada. O Bahia vem se monitorando o Patrick Sequeira há um bastante tempo, eu já venho comentando com vocês. E como eu falei anteriormente, o Bahia não estava disposto a pagar os 12 milhões de euros e continua não estando disposto. Agora, o que acontece? O Bahia vai tentar pagar pelo menos um valor mais baixo, uns 8 a 6 milhões, para tentar levar o jogador. Vai negociar com o Casa Pia ao final da temporada europeia. Isso eu cravo com vocês. O Bahia tem sim interesse no Patrick Sequeira, quer contratar o jogador para a próxima temporada e a gente vai ter que ver nos próximos dias, nos próximos meses, como é que isso vai acontecer. Se o Bahia de fato vai conseguir avançar nas negociações, se não vai conseguir avançar, se vai desistir do negócio ao passar do tempo, enfim, são várias as variáveis, né, que podem acontecer e eu vou estar sempre atualizando aqui com vocês, mas eu achei muito interessante esses jornais estrangeiros da Costa Rica e de outros lugares também ao redor do mundo, cravando esse interesse e monitoramento do Bahia no goleiro que vem sendo muito valorizado na Liga Portuguesa. São mais de 100 defesas, é um goleiro que tem, assim, dentre todos os goleiros, né, o principal goleiro da liga, ou um dos principais goleiros, vem fazendo uma ótima temporada, e como eu falo sempre com vocês, é importante aumentar a qualidade do elenco. Então, quando você tem jogadores como o Patrick Sequeira, quando você tem a possibilidade de trazer um outro atacante, jogadores que possam aumentar a qualidade, é muito importante, porque você aumenta a qualidade, aumenta opções de jogadores, e, consequentemente, você está na briga por títulos, você está disputando, o Bahia, por exemplo, está disputando ótimas assim, tá tendo ótimas campanhas em todas as competições que está disputando, então é importante você ter jogadores de qualidade para aumentar o elenco, aumentar as opções. Quando você perde jogadores por lesão, por cartão amarelo, você tem ótimas opções no banco de reservas para poder substituir. Patrick Sequeira e Marcos Felipe, para mim, seriam ótimos dois goleiros que a gente teria para a temporada. Você trazer mais um atacante seria mais uma boa opção. Mais uma opção para o meio de campo, você traria a opção ali para o Eric, para o Jean Lucas, Everton Ribeiro, quando esses caras não pudessem jogar, também seria muito importante. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não se esquece de se inscrever também no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.